la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou, por enquanto, aqui com os meus amigos Gabriel Divan. E daí, Gabriel, como é que estamos? Cara, viver sem arte seria um erro, certo? Eu não quero integrar uma revolução onde eu não possa dançar. E se tu olhar pro abismo... Não, tô brincando. Muito bem. Carapanã, putaço nesse salve, nessa abertura, pelo menos. Não tem mais energia pra isso não, cara. Não tem mais energia pra ficar puto não, cara. Mas é isso aí. Já que não tem pão, vamos de arte. Muito bem. Muito bem, eu estou aqui por enquanto, daqui a pouco vou desaparecer, né, porque eu tirei férias nesse episódio aqui na gravação, infelizmente, porque é claro que o tema é fantástico, mas eu tô aqui para dar aqueles avisozinhos iniciais para os nossos ouvintes, então, e depois eu volto para dar salves. Meus caros, vamos dar os nossos avisos então antes do episódio. Em primeiro lugar, lembrar a galera de seguir a gente lá no Twitter, no @viracasacas, @FelipeAbal, @Carapanarana e @GabrielDivan. Nos seguir lá na melhor das piores das redes, então, que é o Facebook. Estamos lá como Vira Casacas Podcast. Tem o nosso site viracasacas.com, onde sempre tem as informações dos episódios. Lembrar também pra galera conferir sempre os nossos parceiros lá da Veste Esquerda, que tá no Twitter, @Veste Esquerda, entrar lá em vesteesquerda.com.br, comprar sua camisetrinha de Natal, usar o cupom ViraCasacas e ganhar 10% de desconto. Também, Gabriel, tu acha que é uma boa pedir pizza de Natal? Isso aí seria novidade, né? Olha, cara, é sempre bom pedir pizza, velho. Pizza ela é um melhorador universal de qualquer ambiente. E se for uma pizza artesanal, então, né? Aquelas propagandas que o cara vai inserindo assim, né? Sabe que, né, uma pizza artesanal... Bom, mas enfim... Aí é outra coisa. Não, mas claro que é outra coisa, porque se for a do artesão pizzas artesanais pré-prontas, então melhor ainda. E principalmente melhor ainda se ela puder vir até a sua casa sem teleentrega cobrada, porque se você ligar pra lá, procura o artesão nas redes sociais, é no Instagram, é no Facebook, é no Twitter, é em qualquer lugar, manda lá uma mensagem pelo WhatsApp, telefona pra lá, pede sua pizza e avisa que é ouvinte do Vira Casacas. E aí você diz assim, eu quero uma mata, e você ganha. Muito bem, e é claro que nossa parceria de sempre com a querida Mulher Tamarindo lá no alquimistashop.com, usa o cupom ViraCasacas nas compras acima de R$100, metade do frete via PAC é com a gente. E por fim, né, galera, quem puder nos apoiar, quem puder nos ajudar, por favor, entra lá no apoia.se/ViraCasacas, a partir de R$5, você entra na categoria Pite, a partir de R$10 você entra na categoria Vira Casacas e a partir de R$10.000 você entra na categoria George Soros, onde nessa semana então nós vamos apoiar a saída da Escócia do Reino Unido. Vamos todo mundo lá fazer campanha para que se separe e saia logo dessa bosta, tá? Sou mas totalmente pró-Escócia. Totalmente pró-Escócia. William Wallace. Freedom! Falando sério, galera, quem puder ajudar, muito obrigado. Quem já tá ajudando, muito, muito, muito obrigado, porque seu apoio é fundamental para que a gente continue fazendo esse nosso trampinho aqui. Meus caros, vou ouvi-los. Podemos ir para o episódio? Ouça lá. Bora! Saudações, pessoas. Esse é mais um Vira Casacas e estamos aqui com ele, Gabriel Divan. Opa, tranquilo, estamos aí, serenidade na parada e eu já tô avisando que a voz da rua vai entrar aqui porque a sacada tá aberta, meu, eu quero mais é que a noite chegue junto desse programa. Bom, é isso aí. Eu queria avisar que, pra quem não me conhece, eu sou o Carapanã,
estou aqui substituindo o CEO, o dono do Viracasacas Corporation, Felipe Abal, na tarefa de, enfim, ser o host desse podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial e nós vamos falar sobre cultura. Sobre satanismo, né? Satanismo que leva ao aborto, meu. É isso que nós vamos falar. Não, sobre discos voadores, depravação e homossexualidade. Mas, Divan, por favor, traga aí nosso convidado. Eu vou trazer pela mão o nosso convidado aqui. Atenção, ele está entrando no recinto, está entrando na nave nesse momento. É um convidado que eu queria falar com ele há muito tempo no Viracasacas. Estou falando do meu queridíssimo amigo Fernando Zunho, o Pato, para os íntimos, é claro. Fernando, dá um alô pra gente aí. E aí, gente, prazer, que honra enorme estar aqui fazendo parte desse programa ilustre, com essas duas pessoas maravilhosas. Incrível, fico muito feliz. Faz o seguinte então, né, cumprindo aquele nosso velho protocolo, agora é a hora daquelas perguntas assim, meio Gabi, Gabriela, né, Fernando Zunho por Fernando Zunho. Diga aí pra nós, né, se você for se apresentar pra quem tá nos ouvindo aí, em todo o Brasil, todo mundo, dos dois polos e em alguns planetas e satélites aí, dá o teu recado, quem é você, da onde veio, o que faz e tudo mais. Pode ser currículo formal ou não. Cara, sou Fernando Zunho, muito chamado de Pato por amigos pessoais, mas conhecido mais aí no mundo, já que a gente vai falar de cultura, então esse universo artístico me chamam de Zunho. E, cara, eu sou um artista brasileiro que dedico aí os últimos 15 anos da minha vida, olhar para a cultura, olhar para o Brasil e cada vez mais tentar entender do que a gente vive. E é isso aí, sou um artista brasileiro e um cara de bem, e é isso aí. Porra, cara, aí o cara começa a sacar, né, como é que funciona o bagulho, quando o cara percebe a humildade e ou a desfaçatez do convidado. Porque, ele, por exemplo, ele não falou que ele trabalha como produtor de teatro, ele não falou que ele é um ator do caralho, ele não falou que ele está nesse momento sendo como uma das pessoas-chave, né, na Secretaria de Cultura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele não falou nada disso, né? Ele falou, eu sou um artista, tô aí, né? Que beleza. Mas agora... Véi, não tem nada mais importante do que ser um artista brasileiro nesse momento, entendeu? Nesse momento, sim. Nesse momento, esse é o grande rolê. Em vários momentos. Então vamos pro lado mais formal. Cara, eu tô há 15 anos trabalho num dos maiores festivais de artes cênicas do Brasil, da América Latina e do mundo, posso assim dizer, porque desde que eu comecei, e falo isso com tranquilidade, porque não fui eu que inventei esse festival é muito maior do que eu, é o Porto Alegre em Cena, é um festival que quando eu comecei a representar esse festival fora do Brasil, porque essa é uma das minhas funções, eu viajo muito para festivais e congressos fora do Brasil, para discutir um pouco sobre a cultura e levar muito da cultura brasileira, mas também muito para conhecer o que é produzido em teatro, dança, circo e música fora do Brasil, para também trazer para cá e a gente poder ter muito dessa troca, desse respiro, dessa inspiração, enfim, com artistas que vêm pesquisando em várias outras partes do mundo. Então, falo com tranquilidade que eu tenho a honra de trabalhar hoje nesse evento, de dirigir esse festival, e falo dele dessa maneira que eu falo, porque para mim é um orgulho enorme poder trabalhar hoje nesse festival, representar esse festival, porque ele é, como eu disse, muito maior do que eu como artista, e é um orgulho da nossa cidade. Eu acho que a gente pode, talvez aí ao longo dessa conversa, que a gente vai ter, falar um pouco sobre o que isso que a cultura representa e que é esse orgulho que esse festival representa para a cidade, o que é toda a capacidade que a cultura tem de representar os seus países, as suas cidades, os seus lugares. E sou um produtor de teatro, comecei a fazer teatro pensando em ser ator, porque no auge da minha ignorância, com menos de 20 anos, eu achava que para fazer teatro tinha que ser ator, e me tornei um ator e fiz trabalhos muito bacanas. Conheci um dos grandes nomes da cultura gaúcha brasileira, que é o Luciano Labarce, e comecei a trabalhar como ator, foi incrível, conheci muita gente, conheci um universo inteiro ali, e
depois fui começar a trabalhar no festival, trabalhei em outros projetos, comecei a produzir inúmeros projetos, então me tornei aí um produtor. A vida vai seguindo, a gente vai me descobrir realmente uma paixão muito grande na parte de produzir cultura, produzir teatro, produzir espetáculos e eventos culturais, que é a questão da produção, ela envolve todo mundo, né? O diálogo com todo mundo, com o figurinista, com o sapateiro, com os artistas, com o fornecedor de 1 milhão de coisas, desde transporte de cargas até hotelaria e companhias aéreas, patrocinadores e tudo mais. Então, isso foi me dando uma riqueza de conhecimento em muitos lugares, muito além do que transcendiam muito a relação minha de profissional com o palco, mas que me davam um conhecimento e uma noção muito mais complexa do que significa fazer cultura e fazer teatro, no Brasil, pelo menos, né, mas no mundo todo. E depois o festival também foi uma grande escola para mim, tem sido até hoje, uma grande escola para mim, para entender não só como isso funciona no Brasil, mas como isso funciona nos países, em vários países da Europa, Estados Unidos, Oceania, Índia, enfim, os países por onde eu tenho conseguido circular aí para fazer essas conexões e juntar um pouco do que há de melhor nesse mundo aí. Ô, Carapana, aí em Corumbá, me diz uma coisa, tá bom esse currículo aí ou não? Tá maravilhoso. Aqui eu até anotei, cara, eu tô bastante impressionado. Você tinha que ter me falado melhor quem era o convidado, que eu tinha estendido um tapete vermelho mais em conta. Cara, mais bacana. Não, tem que Muito ser obrigado pela presença. Não, tem que ser um tapete diferente. Tem que dar uma caipirinha pra esse convidado. Não, claro, mas isso o tapete vermelho é metafórico, amigos. Caipirinha, baseado, essas coisas a gente aceita. Tapete vermelho é desnecessário. É um jeito de dizer que merecia mais honras. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, gente, incrível o programa, o espaço que vocês têm aqui, poder discutir sobre isso durante 1 hora, 1 hora e meia, enfim, isso é o que eu mais reclamo na imprensa quando a gente vai falar sobre os projetos, sobre as coisas todas, a gente começa a falar sobre o trabalho que a gente faz e a gente tem ali 4 minutos e às vezes menos do que isso, e é sempre as mesmas perguntas, o mesmo, enfim, vapt-vupt, então é muito chato às vezes a gente poder falar do nosso trabalho, e às vezes quando tem espaços como esse, que eu estava ouvindo aí os últimos episódios, não só falar agora, espero que saiam disso um belo programa, mas o aprofundamento e o foco que vocês dão para vários temas que vocês discutem aqui, isso é cada vez mais raro e cada vez mais necessário. Porra, vamos lá, então, vamos começar, ligar a chapa aí, ela tem que esquentar. E a primeira coisa que eu pergunto para o Fernando, ou para o Zunho, ou para Doravante o Pato, né? Porque é assim que eu o chamo. Vamos lá, fazer cultura, trabalhar com cultura, empreender, para usar o termo da moda, em cultura, no Brasil, ela passa nos últimos anos por uma discussão que, obviamente, vai girar, entre outras coisas, naquilo que ganha o debate público sob o nome de Lei de Incentivo à Cultura e que as pessoas conhecem como Lei Rouanet, né? Eu queria saber de ti e queria que você dissesse para os nossos ouvintes, de uma maneira mastigada, se for possível, didática, como é que é para o cara arranjar incentivo? Por que esse tipo de coisa é importante e não, meus amigos? Por que não é uma figura ligada ao Lula e ao George Soros passando um cheque em branco roubado de alguém para que a pessoa possa propagar o satanismo ou coisa parecida? Como é que funciona o ambiente de quem trabalha com produção cultural e essas questões de incentivo aí? Então, tá, vamos... A Lei Rouanet, obviamente, ela ficou tão famosa nos últimos anos, meses, em função de um reflexo que a gente pode falar disso depois, que é esse ataque à cultura de um modo geral, e não nem essa cultura, mas é todas o que a cultura tem produzido nos últimos anos, né? E um desses bodes expiatórios que esse governo atual gosta muitíssimo de desviar focos de outros assuntos. A Lei Rouanet foi criada em 91, então, no governo Collor ainda, para ser um mecanismo do governo na falta de entendimento, na falta de vontade, na falta de, enfim, no excesso de preguiça, sei lá,
por uma conjunção, em vários países, só para a gente tentar, em vários países no mundo todo, o dinheiro, na Alemanha, por exemplo, que é um país modelo, digamos assim, e como vários outros países, e talvez não à toa seja o que tem o IDH mais altos, aí recentemente saiu a reportagem, né, dos países IDH, o Brasil decaiu, e tem aí Alemanha, Noruega. Nesses países, basicamente 90% do que é produzido em cultura é dinheiro público, é um dinheiro que vem direto dos cofres públicos e é investido em cultura, em teatro, música, dança, circo, literatura, eventos, teatros estatais, festivais e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente teve no último governo, no último ano da Dilma, 1% foi investido, 1% da verba anual do governo foi investido em cultura. Foi destinado para o Ministério da Cultura, finado Ministério da Cultura. E de lá para cá a gente só piora, só decai. A Lei Rouanet, ela não sofreu maiores alterações, ela é uma lei, então desde 91, que serve então para que, digamos, o governo não enfia dinheiro direto na cultura, mas ele permite que as empresas, que normalmente são grandes empresas, por um motivo muito básico, que é o motivo que está na lei, são empresas que tenham que ter um lucro real, né? Não é nem o lucro presumido, é um lucro real. Então, são empresas de grande porte ou algumas empresas como produtores de álcool, né, de que acabam que nos seus impostos lá são obrigados eles geram um lucro real. Então, eles pagam ali impostos de renda e esses impostos de renda, e para cada área porque tem vários artigos dentro da lei, né? Eu vou falar um pouco mais sobre as artes cênicas, que é o meu rolê, né? É a minha área. Para cada artigo tem uma forma diferente de se atuar. No caso das artes cênicas, as empresas que forem investir em dinheiro, então vamos falar do Porto Alegre em Cena aqui, eu puxo um pouco a brasa para o meu assado, mas é mais para pegar como exemplo, serve para todos os eventos, todos os projetos que se inscrevem na hoje Secretaria da Cultura, ligada hoje ao Ministério do Turismo. Então, a gente deixamos de ser o Ministério da Cultura, viramos uma pasta, uma secretaria no Ministério da Cidadania e hoje entramos para o Ministério do Turismo. A gente aplica, então, todos os eventos e os grupos, todo mundo que tiver um projeto que acha que tem capacidade de captar com essas grandes empresas, escreve um projeto lá na Secretaria da Cultura e, através de um site super organizado, um sistema que eles possuem, quer dizer, não é eu que escrevo ali no Word uma coisa e mando por e-mail de alguém. Existe um site, existe um período de inscrição, encerrou inclusive para aplicar agora no dia 4 de dezembro, encerrou, quer dizer, neste momento está fechado e só vai abrir provavelmente lá no início, os primeiros dias de fevereiro. Então, quem perdeu o prazo agora só vai conseguir inscrever no início de fevereiro. De novo, e possivelmente com alterações, porque então existe a lei básica, né, que é o que está lá, e cada ano os atuais gestores da pasta, eles podem modificar a instrução normativa dessa lei. E aí ali podem sofrer algumas alterações. O projeto que a gente inscreveu, ele já entrou então na instrução normativa atual, de 2019. Então, a gente escreve um projeto lá, que diz, a gente vai fazer o 27º Porto Alegre em Cena, que vai realizar tantos espetáculos, a gente é obrigado, a lei, desde o início, a gente é obrigado a atender atividades formativas, né, sob o ponto de vista mais acadêmico, então, realmente, discussões reflexivas, oficinas profissionalizantes de teatro, de dança. A gente sempre a gente não se enquadra nunca na música. O Porto Alegre em Cena faz eventos musicais, tem programação musical também, mas essa programação ela tem que ser paga fora do dinheiro que é incentivado pela lei federal, porque o artigo de música é um outro artigo. A gente escreve no artigo de artes cênicas, que inclui teatro, dança e circo, e performance. Então, só isso já é uma grande questão, não é para bobo, não é para amadores, digamos assim. Porque tu tem que ter um grande conhecimento tem que ter um cadastro,
Então, existe uma empresa proponente. Bom, às vezes eu tenho medo de ficar um pouco meio confuso aqui, mas vamos lá. Tem uma empresa proponente, que essa empresa tem que estar 100% correta ao longo de todo o curso do projeto, do momento que ela inscreve o projeto até o momento que ela encerra o projeto. E encerrar o projeto não é terminar o evento, é terminar a prestação de contas desse evento. Ela tem que estar 100% correta. Para fazer a prestação de contas, isso é muito importante a gente falar, todas as empresas que a gente contrata com dinheiro incentivado, todas as empresas, desde da empresa de carga, desde a empresa de hotelaria, desde a empresa, os artistas que a gente contrata, o pipoqueiro que a gente contrata para estar na frente do teatro, o carregador, a empresa de carregadores, a empresa de os cenotécnicos, todo mundo tem que estar ok, 100% ok com as suas empresas. E aí a gente pode entrar talvez numa outra discussão depois, que é a questão da MEI, que inclusive agora tentaram tirar a MEI várias categorias desse microempreendedor individual, mas que foi revogado agora, voltou atrás, então tudo voltou a funcionar normalmente, do seu ponto de vista MEI. Mas é que qualificou e tirou da informalidade diversos profissionais individuais, como esse pipoqueiro, como o ator de teatro, como a cabeleireira, como o maquiador, são esses artistas que a gente contrata e que eles estão hoje registrados com a sua empresa, com o seu CNPJ, eles estão registrados e eles colhem R$50 por mês que eles pagam de INSS. Então, quer dizer, e eles também têm que estar 100%, todas as empresas, 100% das empresas que a gente paga, que a gente contrata com dinheiro incentivado, também tem que estar 100% corretas. Então, aí mostra já que não é palhaçada. Então, a gente inscreve um projeto lá, o projeto é analisado, eles nos dão ok para esse projeto, e aí, assim, isso né, um projeto cheio de detalhes, a gente tem que dizer qual é a programação, como é que a gente vai atingir o público, quanto de público a gente estima receber, quais são as atividades formativas, como é que a gente vai formar esse público, como é que a gente vai formar artistas locais, enfim, qual é o conceito do projeto que a gente vai atingir, botar lá as planilhas orçamentárias super detalhadas. No caso do Porto Alegre Cena, ainda entra numa outra complexidade, porque a gente conta com dinheiro direto, quer dizer que não é um dinheiro incentivado. A gente tem dinheiro incentivado com a lei estadual, que o Rio Grande do Sul, como alguns outros estados, não todos os estados brasileiros, alguns estados brasileiros possuem suas leis, as suas rouanês estaduais, que hoje chamam-se lei estadual de incentivo à cultura. A própria Lei Rouanet não é mais Lei Rouanet, é Lei de Incentivo à Cultura. E então a gente apresenta tudo isso para eles. A gente tem que prestar contas de absolutamente tudo isso, inclusive o dinheiro que a gente gastou com verba direta, o dinheiro que a gente gastou com a lei, com os patrocinadores que nos patrocinaram através da lei estadual, a gente apresenta absolutamente tudo isso na nossa prestação de contas. E as empresas que vão patrocinar o Porto Alegre em Cena e qualquer evento incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, elas podem destinar para a cultura, então elas depositam direto na conta do proponente, que já foi aprovado pela Secretaria da Cultura Federal, elas podem depositar até 100% dos 4% do que elas pagam de imposto de renda. Ou seja, se uma empresa paga R$1 milhão de impostos de renda, ela pode destinar para a cultura R$400 mil. Então, somente empresas desse porte é que conseguem incentivar através da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura. Então, aí a gente tem empresas realmente grandes, enfim, porque elas não podem destinar tudo que elas ganham de imposto de renda, elas podem destinar para a cultura. Não, elas podem destinar só 4% de tudo que elas dão de imposto de renda, 4% pode ir para a cultura. O resto vai para os cofres públicos. O que mais que eu posso dizer para vocês? A prestação de contas ela é absolutamente detalhada, é uma coisa que seria bacana a gente poder publicar aqui um dia, mas é assim, e é de um sistema próprio que é feito por eles. No sistema Salic, a gente apresenta as notas de cada um, a gente apresenta os comprovantes de pagamento de cada um, eles conferem se a CNAE de cada empresa, se eu estou pagando recebendo uma nota de transporte, se a empresa que eu estou recebendo está me dando uma nota de transporte, se ela tem no seu CNAE o serviço de transporte. Se o ator está me dando nota de ator, eles vão conferir lá no CNPJ da empresa se tem no CNAE da empresa o serviço de ator. Quer dizer, tudo isso é batido. O sistema ele é muito bem feito, ele é muito bem amarrado. Pode ter falhas, há falhas, talvez na análise dos projetos, com certeza, tem questões que são discutíveis, muitas pessoas levantavam, o Caetano Veloso vai lançar a mão da lei de incentivo, ele não precisa, porque já é um dos grandes artistas brasileiros, já tem acesso.
Depende do projeto, porque também, assim, isso é uma questão que a gente pode discutir entre a gente aqui. A questão depende do projeto, depende do que ele for apresentar. Se o Caetano Veloso conseguir fazer um show na periferia de Porto Alegre, num espaço especial, para atingir especificamente aquele público ali, por que não? Né? Se a gente pode assistir um show, sei lá da Gal Costa, num teatro a um valor de R$40, por que não? O que não dá para acontecer, e isso a lei também proíbe, é que a gente pague altíssimos cachês. Então aí isso tem que ser muito discutido com eles. Quer dizer, eu não posso chamar um artista e pagar R$400 mil de cachê para esse artista. Isso a lei não permite que eu faça isso. Então tem milhares de coisas ali. Eu também não posso cobrar no meu festival, por exemplo, eu não posso receber o dinheiro da lei e cobrar R$200, R$400 de ingresso. Porque eu estou usando, isso é dinheiro público, sim. Isso é sabido que é dinheiro público, e por isso todo esse cuidado, desde a aplicação do projeto até a prestação de contas, tem um cuidado ali, porque é sabido que é dinheiro público que a gente está lidando, então, e é sabido que com dinheiro público a gente tem que prestar um serviço para o público. Então aí a gente oferece, no caso do Porto Alegre em Cena, ingressos que vão de R$5 a R$40. E respeita todos esses trâmites. Eventualmente, a gente tem alguma questão, porque quando a gente convida um artista internacional, por exemplo, a gente vai pagar para ele para 2, 3, 4 apresentações, a gente vai pagar para ele aí um cachê de €20 mil, por exemplo. Aí, quando a gente vai converter, está dando R$100 mil. Aí talvez o governo federal vai lá dizer, não, esse cachê está muito alto. Aí eu vou lá explicar, não, só veja bem, são tantas apresentações, é um grupo internacional, se trata de um festival internacional, é um grupo internacional importante, é €20 mil. Isso é um valor comum para o que a gente está, para o valor de mercado na Europa para esse tipo de espetáculo que a gente convida normalmente. Então, há também uma margem aí de argumentação e explicação do porquê que aquele cachê é tão alto, parece tão alto, né? Mas é isso, às vezes tu paga um cachê para um grupo que tem uma pessoa, que é um tipo de cachê, porque vai ter uma, 4 pessoas recebendo um cachê, e tem grupos de 50 pessoas. Então isso também muda, são 50 pessoas trabalhando a serviço daquele espetáculo. Ela vai fazer uma apresentação ou ela vai fazer 10 apresentações. Então sempre existe aí também uma margem de negociação, de argumentação, e isso tudo é explicado para o governo federal, para a gente ter um ok deles ou não. Daqui a pouco eles vão me dizer não, vocês não podem pagar com dinheiro dessa lei, vocês não vão poder pagar esse cachê. E aí a gente diz, bom, então ou eu deixo de convidar o artista, ou eu acho outras formas, com dinheiro privado, com dinheiro de bilheteria, ou eu acho um jeito de pagá-lo de outra forma, mas que não será. Sem autorização do governo federal, eu não consigo pagar absolutamente nada do que está na minha planilha, que já foi postada lá por eles e é aberta e visível para todos. Se vocês agora quiserem entrar lá, vocês encontram o meu projeto e tudo que eu vou gastar nele ano que vem. E isso vai sofrer modificações? Vai. Mas vocês também vão encontrar tudo que já foi pago no festival desse ano e isso não tem modificação nenhuma. Ali está a prestação de contas toda feita, já entregue, e ali vocês podem ver todo o Porto Alegre em Cena de 2019. Ô, Carapanã, me diz uma coisa. Essa galera que fica falando o tempo todo que imposto é roubo, não paga imposto, sonegação é legítima defesa. Aí quando tu tem uma lei que permite que o cara pegue uma porcentagem ínfima de um lucro magnânimo e invista na porra do troço que ele está afim, os caras dizem que não é para fazer também. Eu não sei. Diz alguma coisa para mim sobre isso. Primeiro eu queria agradecer ao Fernando por essa explicação muito boa e bem detalhada, mas eu queria, voltando a esse ponto do Divan, eu acho que tem uma coisa que eu lembro de ler num quadrinho, não sei se vocês já leram, um quadrinho da Vertigo antigo, que chamava Transmetropolitan, que era sobre um jornalista maluco num mundo futurista e tal. E tem uma coisa que ele fala num momento, ele fala assim, é muito mais fácil desinformar as pessoas hoje porque toda informação está disponível, mas ninguém quer procurar. E essa é uma das coisas mais malucas, porque, ou seja, imagina você tem um universo inteiro de detalhes, planilhas, gastos e tudo com transparência absoluta, ou seja, não deveria haver nenhuma controvérsia aí, e mesmo assim é possível inventar qualquer tipo de boato em cima disso. Ou talvez, né, não sei, é interessante. Mas
O que você falou, Divan, tem uma outra coisa que eu tenho notado, é que quando os caras querem atacar uma política, primeiro eles tiram ela do Estado, dizem que eles vão transferir para algum tipo de iniciativa privada, algum tipo de parceria público-privada. Depois, quando a iniciativa privada assume isso, quando as pessoas entram para o terceiro setor, elas começam a se organizar para fazer isso, os caras vão denunciar que isso é um problema, é uma conspiração, não sei o quê, vão tentar dizer que apoiar certo setor é algo moralmente errado, ou é criminoso, ou não sei o quê, e isso é o que acontece o tempo todo. Isso vale para a cultura, vale para meio ambiente, vale para qualquer outra área de baixa intensidade, vale para ciência, vale qualquer coisa. Assim. Quando esse pessoal não quer que algo aconteça, toda essa argumentação de que é para tirar do Estado, ela some, né? Porque se for alguém, se for o terceiro setor que assumiu, se os caras conseguem dinheiro de algum outro lugar, isso vai servir para criminalizar a coisa do mesmo jeito. Então, não existe exatamente, a gente sabe, não é uma questão, nunca foi, né, uma questão sobre imposto, sobre tamanho do Estado, não tem nada a ver com isso, nunca foi isso. Agora, Fernando, você falou que não teve nenhuma mudança na Lei Rouanet, mas eu queria saber se teve alguma mudança no perfil de coisas que as empresas passaram a patrocinar, assim. Porque a gente sentiu, assim, de um tempo pra cá, algum tipo não sei, uma pressão, né? Começou a se fazer vilanização de certas obras, certos artistas, certos espetáculos, enfim. Então, sim, há uma vilanização, eu falava assim, porque a cultura sempre é digamos, o patinho feio do governo, do modo geral, como se ele não tivesse lá a sua grande importância, né? Tanto é a importância da cultura e o impacto e a força desse movimento que há essa perseguição tão grande na vontade de calar, né? Realmente de transformar o enfoque de onde vai ser investido isso. Eu não percebi uma mudança de onde as empresas vão investir, porque isso não acontece, isso para mim, e de onde eu venho, e os lugares que eu frequento, eu não percebo que houve esse movimento. O primeiro movimento que houve foi de cancelar, onde se pôde cancelar o investimento direto da cultura, se foi cancelado. A Lei Rouanet é muito forte e ela lida com empresas muito poderosas também. A gente está falando aí de diversos bancos, de realmente empresas muito grandes, muito, muito poderosas. E muitas delas defendem a Lei Rouanet porque elas se beneficiam, e temos dentro de algumas dessas empresas gestores incríveis que realmente são capazes de discutir cultura de alto nível, no sentido da importância da cultura para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento do país e da sua história, muito além do que a aplicação de uma marca no material gráfico. Mas o que acontece é que uma das várias grandes patrocinadoras dos eventos culturais no Brasil eram estatais. Então, isso que era, digamos, de gestão direta do governo, esse rompimento houve de imediato. Então, isso foi o primeiro grande baque dessa mudança de governo, né? Dessa perseguição ao movimento artístico que vinha acontecendo, fruto aí dos últimos, pelo menos 10 a 15 anos, das últimos 10 a 15 anos. Depois a gente entra nos méritos partidários, enfim, mas de visões de mundo, mas o que mais tem acontecido é realmente uma perseguição sob o ponto de vista dessas estatais, então de tu tirar o investimento das estatais para a cultura do modo geral, e talvez agora vão começar a pensar onde essas estatais vão começar a investir dinheiro, além de esporte, coisas, se forem voltar a investir em cultura, em que eventos elas vão investir. E daí essa perseguição mais estúpida, que é dos equipamentos culturais federais, que a gente tem aí aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente não tem isso, mas a gente tem aí espalhado pelo Brasil algumas caixas federais, Caixa Cultural, e CCBB, que são os Centros Culturais do Banco do Brasil. E essas casas estão com orientações, e a Funarte, que é nessa Fundação das Artes, Nacional das Artes, que é ligado à Secretaria
da Secretaria da Cultura, do Ministério do Turismo, no momento, e que investe muito em cultura e orienta muitos projetos que são ligados à cultura federal. Então, ali, nessas instituições e nesses mecanismos, nesses nichos, está tendo muita orientação para os gestores dessas casas, dessas instituições, a que eventos e a que se patrocinar e se receber nas suas casas. Então, isso realmente tem sido alguma coisa... E aí estão sendo esses grandes movimentos de censura que a gente tem visto, que alguns têm vindo mais à tona nas mídias, nas grandes mídias, dependendo também, né, dos artistas que têm envolvido, mas muitos espetáculos sendo cancelados de última hora, com a alegação de que não tem verba, ou de que, enfim, atrasou por questões burocráticas, blá, 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 mas realmente há mudanças muito grandes nesse sentido. Na Lei Rouanet não muda muito, porque tu pode aplicar o projeto lá. Agora, e também, a gente está vivendo ainda uma fase de mudança, de transição, que estamos todos, espero que todos, mas eu estou muito atento para ver onde é que a gente vai chegar, quais são realmente as mudanças que eles vão fazer com relação aos projetos aplicados na lei. Porque uma vez o meu projeto aplicado lá e eles me dando ok, aí eu vou lá para as minhas empresas, e as empresas, em geral, não têm tido muito desse problema. Então, o problema, em geral, não tem sido com os empresários, os CEOs de cada uma dessas empresas que já investem em cultura. O assunto é outro, né? O perigo e o pisar em ovos e a atenção está toda ligada para o movimento de aprovação e da mudança da instrução normativa da lei... antiga Lei Rouanet, né, da Lei de Incentivo à Cultura Federal. Então é aí que mora toda a nossa atenção para ver o que aí pode mudar. Por isso também eu já quis me garantir, não quis esperar até março, vou garantir que trabalhar com a instrução normativa vigente, né, de 2019, então já apliquei lá meu projeto para o ano que vem. Porque mudanças com certeza vão vir. A gente já teve uma mudança patética, ao meu ponto de vista, que foi agora as igrejas podem aplicar para a Lei de Incentivo à Cultura, quer dizer, não só não pagam impostos, como agora podem se beneficiar dos impostos alheios. Isso é maravilhoso. Eu acho incrivelmente patético. E é isso. Então, essas mudanças é que vão acontecendo. Quer dizer, já é um governo que, claramente, todo o seu discurso vem na sua composição do seu quadro de funcionários, de CCs, enfim, de ministros, é um governo que está com um olhar muito aguçado para evangelização, né? Como é que ele disse? Diabolicamente evangélico, não foi isso? Foi alguma coisa parecida com isso. Então, a liberação de que as igrejas possam começar a aplicar para receberem dinheiro de incentivo à cultura, ao meu ver, isso sim é patético. E aí a gente pode agora começar a grande balbúrdia do que é esse governo, a visão desse governo sobre cultura, porque isto é uma coisa patética, tu dizer que há corrupção na Lei Rouanet, que a Lei Rouanet é falha, que é um absurdo a Lei Rouanet, que ela dá dinheiro para bandido, para vagabundo, para não sei o quê, e aí, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, tu vem colaborar com os teus pares, com aquilo que tu gosta, com os teus amiguinhos, e tu vai liberar o uso da isenção de impostos de empresas privadas para as pessoas, os seus amiguinhos que não pagam impostos. A mesma coisa que eles vêm fazendo, dizendo aí nesses discursos públicos, vídeos do nosso presidente Bolsonaro, dizendo que então o dinheiro da Lei Rouanet, que o incentivo da cultura federal até então, era para promover espetáculos ideologizados que diziam Lula livres e viva Che Guevara. Isso é mais do que patético, isso é uma coisa ridícula dizer uma coisa dessa, porque uma das funções dos artistas, e que sempre fizeram, historicamente sempre fizeram, e também fizeram durante o governo do PT, foi justamente contestar o modo de se viver. Essa é uma das coisas dos artistas, é tentar olhar para o mundo de uma outra forma. E aí eles dizem isso, e aí agora estão o nosso secretário de Cultura, Roberto Alvim, um diretor de teatro, aliás, muito conhecido, já frequentou o Porto Alegre de Cena diversas vezes, um cara, diga-se de passagem, muito inteligente, apesar de que, né, está demente, fica dizendo dessa questão de ideologização da cultura durante os governos do petista,
dos antigovernos petistas, e no momento que eles estão fazendo isso e tentando dizer agora que eles vão começar a doar dinheiro para o teatro conservador, para produzir a arte conservadora e a arte religiosa, isso também quer dizer, eles estão fazendo a mesma coisa que eles estavam criticando no outro governo. Então abre as portas e deixa que as pessoas façam o que elas queiram fazer. Se é uma questão de liberação, de realmente de deixar os artistas livres para que eles apliquem e façam aquilo que eles desejam realmente fazer, aquilo que eles vão refletir o seu tempo e o seu espaço com liberdade, então não fica orientando que as pessoas tenham que fazer a arte conservadora e religiosa. Porque isso é o que sempre teve em voga, isso sempre foi o que esteve nas casas das pessoas no mundo. Essas pessoas, homens, brancos, religiosos, teatro shakespeariano, teatro elisabetano, isso é o que a gente ouve e vê a vida toda. Mas e daqui para frente? O que a gente vai fazer? Porra, é o seguinte, a gente entra agora numa seara, que é uma coisa que eu queria, Pato, te ouvir há muito tempo falar em grande público, né? Porque a gente já teve essa conversa certa vez, em particular. E aí a questão quando tu passa a integrar um ramo público, né, de produção cultural, eu me lembro que a gente conversou a respeito disso, e aí tu disse assim, eu tô entrando para um time de pessoas que eu confio. Nós estamos falando do Luciano Alabarzi, por exemplo, cujo talento e cujo conhecimento nessa seara é absolutamente inegável, né? Não há nenhuma conversa sobre isso. E uma das coisas que tu me disse, que era uma coisa que tu comungava com o Luciano, desde a época que ele trabalhou também na questão da Prefeitura de Canoas, né, que para quem não conhece é um município adjacente a Porto Alegre, que teve uma experiência interessante de boom cultural no que diz respeito a um certo governo anterior, que foi o governo do Jairo Jorge, antes petista, depois pedetista, né? A gente pode dizer assim. E aí a questão é essa, né? O pessoal confunde muito Secretaria da Cultura, né, seja em município, em estado ou em qualquer lugar, com o local onde se deve organizar aquele tipo de coisa assim, vamos instituir o dia da mandioca e a festa do pinhão torrado, coisa parecida. E por favor, se você é a rainha da festa do pinhão torrado de São Beriberi do Sudoeste, por favor, não se sinta ofendida. Mas a questão cultura tem a ver com muito mais coisa. Aí tu me disse uma frase que martela na minha cabeça e agora o pessoal inteiro vai poder deixar ela martelando também. Cultura tem a ver com educação, cara, né? Então, o papel que tem uma Secretaria de Cultura, o papel que tem lei de incentivo à cultura, o papel que tem todo esse trânsito da cultura, ele é gigantesco. E aí a gente fica ali em torno dessas picuinhas, sobre as quais a gente vai falar mais ainda, né? Mas vamos começar de leve por enquanto. Essas coisas medíocres, que é o seguinte, isso aí é para o cara ficar gritando Che Guevara, tá ok? Porque, pelo amor de Deus, cara, nós estamos falando de colocar pessoas em contato com níveis de conhecimento que é para, inclusive, crescer intelectualmente e de várias outras formas. Vamos lá então, né? Já que entramos no assunto, já que começamos a falar dessa desgraça, né, que nos aflige há quase um ano, como é que está a vida de quem produz cultura diante desse panorama? Tem uma parte que é muito dura, tem uma coisa muito maluca, tá? Que eu fico muito pensando, porque eu nasci em 85, né? Então, quer dizer, justo recém pós-ditadura militar. E eu, né, estudei muito, comecei a estudar teatro, e convivi com pessoas que fizeram teatro em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Brasília, durante a ditadura militar. E acompanha, a gente acompanha aí, né, as músicas que a gente ouve, o teatro que a gente conhece, companhias de teatro que surgiram durante a ditadura militar, tantos artistas emblemáticos para a cultura brasileira que criaram tanta coisa. E eu vejo hoje, e tanta produção incrível, maravilhosa, né, clássicos brasileiros que foram produzidos nessa época. E eu fico olhando um pouco hoje para esse momento, e eu não acho isso bom, tá? Mas tem uma coisa que é a dureza de viver num mundo capitalista, num mundo de uma sociedade que foi criada desde a sua concepção colonial
como dessa era antropocênica de a gente se tornar uma sociedade de consumidores de mercadorias, que tá difícil viver, porque as pessoas têm que pagar os boletos mensais, as pessoas têm que comer, têm que famílias e coisa e tal. Então, essa preocupação de como companhias de teatro vão continuar se sustentando, de como bandas vão continuar sobrevivendo, de como tudo isso realmente vai acontecer. Mas, sob o ponto de vista da fúria que move um artista na sua produção, eu acho que tem uma coisa aí que de alguma forma alimenta a gente. Eu falo um pouco por mim também. Isso não me deprime, esse momento, esses argumentos, essas pessoas que hoje estão no governo, e muito pior do que as pessoas que estão no governo, o que mais me sobe a cabeça é ver uma sociedade inteira, civil, que continua sem a menor noção do que significa cultura. Então eu também peço aí, com licença, não vou pedir perdão, não vou pedir nada, vou pedir com licença para os produtores da Festa da Uva, para os produtores da festa de todas essas coisas. Eu acho muito bacana todos esses eventos, que esses eventos aconteçam nas suas cidades, aí, né, anualmente, etc. e tal. Mas o que me interessa com relação à produção cultural e o que eu entendo que é o papel da cultura e por que eu acho que é o governo que tem que investir em cultura e não é ou o público direto vai investir nisso, que é justamente o interesse em que a sua aldeia, em que a sua cidade, o seu estado, o seu país, enfim, o seu lugar no mundo e a sua época, possa se abastecer de novas informações, de reflexões diferentes, porque um artista, essa galera que as pessoas chamam de vagabundos, é um ser tão malucamente incrível, porque são pessoas que conseguem, de forma criativa, sensível, inteligente, bela, transpor o seu tempo e o seu espaço para a beleza, para a arte, para a estética. Então, tu pega, tu reflete o teu tempo, pensa no futuro e tu coloca isso numa obra de arte, tu coloca isso na música, seja na canção escrita, seja na estética musical, nas artes visuais, na literatura, no teatro, a maneira como tu vai transpor isso e refletir o teu mundo para dividir essa tua reflexão com o mundo, isso é nisso que eu falo que a cultura é a educação. É um dos pilares da educação. Porque é como a gente vai educar, não de forma didática o povo, mas é como a gente vai educar as pessoas de forma sensível, de forma sensorial, de forma bela. E se dizem que a beleza que é capaz de mudar o mundo, então é através dos artistas, é através da arte que a gente vai realmente conseguir dar um passo adiante e empurrar um pouco para frente esse comodismo que a gente vive. E foi isso que fizeram os grandes artistas ao longo da história da arte. Se a gente for analisar aí, desde o Renascimento, impressionismo, o Van Goghismo, que tem uma característica muito especial ali, todas essas formas, depois o cubismo, quer dizer, todas essas formas que vieram e que também tiveram muitas barreiras foram impostas a essas mudanças de paradigmas, essas mudanças estéticas, e é um pouco o que está acontecendo hoje. Quer dizer, os artistas vêm para mostrar o seu mundo, refletir um pouco sobre aquilo, sobre o que está acontecendo no mundo, tentar entender, tentar olhar para o mundo de uma maneira diferente e apresentar uma nova possibilidade. Às vezes é muito mais isso. Então, não tenho nada contra aí essas festas da mandioca, como tu brincou, como tu falou, todas essas coisas. E não tenho nada contra os corais religiosos, não tenho nada contra nada disso. Só que isso é o que sempre teve em pauta. Isso é o que sempre teve voz. Então, isso é o nosso lugar comum. É bacana, pode ser bonito, pode ser divertido. Massa, não estou querendo acabar com isso. Mas é muito importante que a gente abra novas brechas e abra novas portas no mundo para novos pensadores e para as pessoas que estão pensando o mundo de uma maneira diferente. Então, é nesse lugar que vive a incrível arte
de se pensar, de incrível arte, né? Nesse lugar que vive o trabalho desses artistas contemporâneos, artistas de vanguarda, que estão olhando para o mundo e tentando olhar para aquilo que é diferente. Então, quando eu disse que durante o governo do PT muito se criava para contestar o que estava acontecendo naquele momento, isso é real. Os artistas fazem isso. As pessoas olham para um momento, para um lugar, e elas olham e dizem, tipo, tá, mas isso aqui não é bom, vamos falar sobre isso. Olha a dificuldade que é de se fazer teatro de periferia. Olha que dificuldade que é, a desigualdade que é esse país. Olha, sei lá, entende? É 1 milhão de coisas que acontecem, e isso acontece muito no Brasil, mas isso continua acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, nesses países que a gente mencionou, Alemanha, Noruega. Quer dizer, esses artistas também estão refletindo questões do seu lugar. E é incrível de ver hoje como tem similaridades com relação ao que é produzido em cultura na Europa e o que é produzido em cultura no Brasil, na América Latina, no modo geral. E aí é que é isso. Então, e aí para mim é a grande imbecilidade, a grande perigo da censura e desses movimentos de tentar calar esse movimento, de tentar calar esses artistas, porque é tu evitar o fluxo da informação. É evitar que as pessoas parem para se deparar, para refletir, para olhar, para pensar, para conhecer algo novo. Seja algo novo num conteúdo, então a gente vai discutir sobre feminismo, a gente vai discutir sobre a presença dos negros enfim, todos os lugares, né, de viver numa vida mais igualitária. A gente vai discutir sobre as questões LGBT, a gente vai discutir sobre as questões indígenas, a gente vai discutir sobre absolutamente tudo, sobre as questões de mobilidade, quer dizer, qualquer coisa, tudo é motivo de reflexão e de estímulo para que os artistas coloquem a sua sensibilidade ativa para reproduzir isso de alguma forma, seja da maneira como ele é capaz de se manifestar. Então, é isso. Então, eu acho que essa é a grande beleza, o grande barato da gente poder abrir as portas para esses artistas e para a gente discutir outras coisas, outras possibilidades de se viver. E isso é o que realmente vai, de alguma forma, alavancar a nossa sociedade para um futuro. E o que eu ia dizer também é que, além das questões desse conteúdo, dessas discussões, do que vão ser provocadas, mas as questões estéticas mesmo. Então, a gente, é como, né, estava dando exemplo antes aqui da pintura, mas é como antes tu reproduzia uma paisagem no movimento durante o Renascimento, e depois como tu reproduz uma paisagem no impressionismo, depois como tu reproduz uma imagem, uma pessoa no cubismo. Quer dizer, essa quebra de paradigmas estéticos também são políticos, também são muito importantes para que isso mude o nosso olhar e, consequentemente, mude um pouco a nossa sensibilidade como pessoas, e que vai mudar tudo, na verdade. Eu tenho você falou uma coisa sobre beleza e arte e criação e mudança. Esse é um tema que é bem interessante, assim, porque uma das coisas que eu presto atenção é que eu acho que é muito, muito prevalente nesse tipo de guerra cultural que a direita diz fazer, que a direita diz que quer trazer o belo de volta, né? Porque a arte não é mais bonita, as coisas não são mais bonitas, etc. E até agora eu não vi isso, assim, não consegui ver esse tipo de coisa em lugar nenhum. Um pouco uma busca por isso, talvez, mas um negócio meio idealizado, um pouco uma coisa de pastiche do passado, das coisas clássicas. Aí você vê a maneira como esses caras dizem que leem os filósofos gregos, assim, é um negócio meio bem ruim, na verdade. E isso parece ser a maneira como eles entendem, às vezes, as coisas das artes também, assim. E eu tive percebendo que isso passa muito por uma leitura do que, sei lá, de caras conservadores, assim, mais famosos, tipo o Roger Scruton, que é um especialista em estética. É um cara que tem uma carreira acadêmica, onde ele se colocou ali também. Mas isso vira uma coisa que é curiosa, assim, é porque se fala nisso o tempo todo, e aí parece que existem certas coisas, certos eventos, certas coisas que os caras simplesmente pegam e dizem assim, isso aqui é a arte, que essas pessoas de esquerda querem fazer. E a gente quer a arte
como, sei lá, e pega qualquer coisa do século XIX, assim, no máximo, tal, alguma coisa que tá em algum museu e fala, isso aqui era bom, essa é quando as coisas eram morais, belas e íntegras. Ou isso é um negócio que eu vejo o tempo todo, mas assim, eu não imagino, eu passo um tempo enorme pensando o que seria uma discussão honesta em torno disso, assim, eu não consigo imaginar o que vem, o que viria a ser algo onde se pudesse discutir essas coisas honestamente, porque em geral o que eles estão fazendo é meio que produzir um espantalho do que seriam, enfim, do que eles entendem como arte, como teatro, como música, etc. E combater com uma coisa que não existe, né? Assim, porque quem foi o único músico que o nosso presidente elogiou até hoje? Assim, ou pelo menos o que ele elogiou melhor, né? O que ele diz que é músico, né? Não, mas enfim, o cara que, sei lá, morreu, MC Reaça, não sei o que, aí, sinto muito, etc. Assim, é meio tipo, sei lá, eu nem sabia que esse cara existia, fui descobrir quando ele homenageou. E é engraçado, assim, porque por um lado você tem esse papo de alta cultura o tempo todo, e por outro você tem um monte de loucura, né? Assim, o outro lá que foi eleito, eu já nem sei pra que é, eu não consigo manter preenchida a tabela dos doidos, não, mas o cara O presidente ganha da Funarte, que falou do rock, ou quem? Eu acho que é o cara que ficou falando, que aí ele foi lá, ele foi meio que justificar o que o mestre lá dele tinha dito sobre Adorno e Beatles, aí ele começou a falar. É o Dante Mantovani, que foi indicado agora presidente da Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes. Cara, mas assim, o cara é um maestro, né? Eu até fiquei curioso pra saber se ele é um bom maestro, assim, mas tipo... E que loucura é essa, assim, tipo... Porque, cara, eu sou um cara que pra arte, eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu sou super careta, assim. Eu gosto, sei lá, de ópera, balé, orquestra, essas coisas desse tipo, sacou? Se tiver oportunidade, assim. E aí não quer dizer que sou fechado a outras coisas, não, mas eu tenho uma apreciação genuína por essas coisas e tal. E eu acho muito engraçado, assim, como esses caras, tipo, sei lá, imagina você ser maestro de orquestra, né? Ter uma coisa, e aí o que decora a sua coisa não é um conhecimento sobre música, alguma coisa interessante, sobre como história da música clássica ou história da música qualquer coisa, é um negócio meio... É esse exagero, essa coisa que parece esquisita, assim. Parece que... não sei, não dá essa impressão de que existe uma crítica que esses caras fazem a um certo espantalho do que eles entendem como arte, mas assim, o que parece que tá na ponta pra ser feito é um monte de coisa doida, sabe? Cara, então, acho que tu toca num ponto que é crucial, realmente, que vinha um pouco daquilo que eu tava... daquele raciocínio antes do que eu estava apresentando e tentando falar e tentando refletir aqui junto com vocês, porque na verdade eu não estou aqui também, até me interrompa também quando eu estiver falando demais e a gente vai conversando mesmo, porque é uma grande reflexão de maneira como eu enxergo e do tempo que eu tenho me dedicado a ler, a estudar e mundo afora, tenho tido esse privilégio de conversar com pessoas também sobre esse universo, do que está acontecendo no mundo com relação a essa polarização da sociedade, às censuras, ao extermínio das vozes que sempre estiveram marginalizadas. Então, isso é uma das coisas que eu estava comentando um pouco antes aqui. Então, acho que tem um lugar muito importante que é, só retomando o que eu estava falando antes, que é de artistas abrir espaço geral. Essa é uma das grandes questões. Isso é liberdade de expressão. Abrir espaço geral. Mas me interessa e interessa a muita gente, que é o grande público que vai ao teatro, que consome discos novos, que está interessado naquele novo artista, que ouviu um cara no rádio. Quer dizer, essas pessoas que vão buscando outros artistas e vão tocando e vão apresentando esses artistas para o mundo, que começam a ganhar público e a ganhar um espaço geral, seja ainda no âmbito underground, seja já mainstream,
não importa, mas que são artistas que, de alguma forma, querem decodificar a arte de uma outra forma, querem decodificar o mundo de uma outra forma. Mas, ao mesmo tempo, existe muito um lugar de um conservadorismo geral, não só nas pessoas que estão no governo agora, mas existe um comodismo das pessoas de assim, tipo, essa é a música que eu ouço, isso aqui é o que me faz confortável, é isso aqui que eu tô em casa, que é a música que eu ouço e que eu vou ver tranquilo. Esse é o filme que eu assisto, que não me dá medo, que não me incomoda, que não me tira do meu lugar comum, não me tira o tapete, e é isso aqui que eu vou assistir. Então as pessoas ficam muito nesse lugar. E essa é a relação das pessoas também com a beleza. Então isso aqui é o meu belo. Claro que eu acho que para muitas pessoas que estão hoje no governo, ou principalmente falo aí do nosso secretário da Cultura, que é um cara um cara, como eu falei antes, muito inteligente, eu acho que o lugar vai para um outro lugar, que é o lugar realmente da restrição de se pensar algo novo, de se avançar e de se ir para um outro lugar. Porque o que eu acho que aconteceu? Isso é uma análise muito interessante da gente parar para pensar, que é diferente do que essas pessoas dizem, o que houve nesses últimos anos de governo, e aí nem é necessariamente com relação à Lei Rouanet, que a gente falava no início aí do programa, mas com relação às práticas de governo para a cultura do Ministério da Cultura nos últimos 15 anos, 10 anos de governo, é que se orientava justamente a buscar abrir espaço para quem sempre esteve marginalizado. Então, além dos artistas, vamos lá, homens brancos, heterossexuais, ou enfim, essa galera que sempre esteve circulando, que sempre teve acesso às universidades, que sempre teve acesso a viagens, que vem de famílias com mais recursos, que conseguiu adquirir cultura em outros lugares, teve mais acesso à cultura e à informação do modo geral, essa galera que não estava acomodada na sua cadeirinha, na sua sala de estar, e foi buscar provocar a sua própria sociedade, o seu próprio ambiente, a sua própria família e os seus ali, essa galera que também vinha produzindo cultura, que é muito interessante, e cultura, quando eu falo aí, é realmente tentar furar essas barreiras e produzir algo novo, esteticamente e na questão do conteúdo também, mas a grande mudança que eu percebo que houve, e que é o grande causador dessa grande incômodo na sociedade, na classe média do modo geral, foi a orientação do governo nos últimos anos de que se dê voz e se abra espaço para os artistas e para as pessoas que sempre estiveram marginalizadas. Então, realmente houve orientações em projetos da Funarte, de circulação, de fomento, de criação de novos espetáculos, de novas produções, de lançamento de discos e gravadoras, etc. e tal, com dinheiro público, que era para a gente começar, para os produtores começarem a valorizar os artistas negros, os artistas de periferia, as comunidades LGBTs, os artistas indígenas, pensadores indígenas. E dentro desse movimento, ao longo desses anos, é incrível da gente perceber hoje o que a gente está ouvindo e o que incrivelmente está na sala de estar da classe média alta e da elite brasileira, que é o funk. Que é não só o funk eu estou pegando aqui como exemplo, mas que é o funk, entende? Que é esse grande movimento de artistas LGBTs que estão frequentando os principais teatros, os principais palcos do Rock in Rio, os grandes teatros e grandes festivais brasileiros e mundo afora, esse movimento da música queer, essa abertura e essa revolução que o funk está causando no mundo, o movimento no teatro, o teatro negro, o lançamento de artistas, de escritores, pensadores negros no Brasil sendo traduzidos para estrangeiros que estão sendo traduzidos para o português, ou mesmo os artistas brasileiros, pensadores brasileiros que estão dando palestras nos principais festivais, lançando livros nas principais feiras dos livros, de livros do Brasil. Quer dizer, esse movimento realmente, eu acredito que essa orientação que houve anos atrás, e a abertura, acho que consequentemente a questão das cotas nas universidades e tantos outros movimentos que foram induzidos, digamos assim, por esse governo, não é uma questão, eu não entendo isso como uma questão ideológica, mas eu entendo isso como realmente uma questão de buscar
ouvir quem sempre teve calado, quem nunca teve possibilidades, e que são cidadãos brasileiros, e que são grandes cidadãos brasileiros, e que são grandes intelectuais. O que está surgindo por aí em termos de musicalidade, estética e o conteúdo, as canções que estão sendo criadas, os espetáculos que estão sendo criados, dramaturgos novos, livros lançados no Brasil todo, quer dizer, isso acaba gerando num lado, gerando uma onda de abastecimento de informação tão rica, tão maravilhosamente clara sobre o modo de vida, o lugar de onde essas pessoas vêm, a vida nas periferias, a realidade das famílias e das pessoas negras no Brasil, a realidade dos travestis e de onde vêm essas pessoas e de como vivem essas pessoas, índices de mortalidade, de assassinatos, de perseguição, as mulheres que estão sendo publicadas no Brasil. E falo do Brasil porque é o nosso rolê aqui, é o nosso universo, mas isso está acontecendo num movimento muito interessante no mundo todo. Então, eu acho que aí há uma onda de abastecimento que os novos artistas que hoje estão começando já conseguem ter um embasamento, entrando numa universidade, encontrando nas livrarias, encontrando nos espetáculos, nos festivais que frequentam, as suas vozes, a sua representatividade, seja ela LGBT, seja negra, seja indígena. É tu abrir para novas possibilidades, realmente tu abrir para novas possibilidades e ouvir o que a gente nunca ouviu na vida, porque essas vozes sempre tiveram apagadas. E essa é a grande revolução. E aí tem uma coisa que eu acho que, assim, porque, assim, como a gente estava falando antes, tantos movimentos incríveis que aconteceram, que foram revolucionários, que hoje a gente estuda, os grandes acadêmicos estudam como movimentos importantes da história da arte brasileira ou na história da arte mundial, eu tendo a acreditar que o que está acontecendo hoje dos movimentos artísticos brasileiros é revolução. E, para mim, meu entendimento de cultura, que está em absolutamente tudo, está no ar que a gente respira, está na arquitetura que a gente olha, está na comida que a gente come, isso tudo é cultura. Então, se há uma revolução na cultura, que eu acho que há uma revolução geral. Então, isso realmente é um mérito e é uma coisa que está acontecendo, e aí é o grande problema também, que vai ser a nossa guerra com o que está acontecendo nesse momento, porque isso está incomodando deveras as pessoas que estão aí dizendo, mais uma vez, como aconteceu há 100 anos atrás, com o cubismo, como aconteceu, sei lá eu, em que outros momentos, mas quando as pessoas diziam, isso não é arte. E é o que eu estou recebendo de tios, de amigos distantes, às vezes nem tão distantes assim, quando a gente começa a ver movimentos, há tempos atrás, quando começou um pouco esse movimento, e aí acho que a gente pode entrar aí, vocês vão entender muito mais desse rolê, desse lugar do que eu quero entrar agora, mas que essa presença das redes sociais também, no nível de discussão das pessoas, no nível de informação das pessoas, né? Porque as pessoas não vão mais ao teatro, não ouvem mais um disco de cabo a rabo, mas elas se informam através aí de tweets, de Instagrams e toda essa função toda. Mas tem uma coisa absolutamente genial, digo, não é genial, é horrível, na verdade, mas tem uma coisa horrível que está acontecendo, que é esse grande movimento, essa onda contrária, conservadora, das pessoas dizendo, não, pelo amor de Deus, eu não posso ouvir isso aqui. Essa música não pode estar invadindo, minha filha não pode estar dançando esse tipo de música, meu filho não pode estar vindo para casa lendo esse tipo de literatura. Quer dizer, isso é obscurantismo, isso é uma coisa louquíssima. Mas essa onda contrária só está acontecendo graças a um movimento muito potente e muito maravilhoso que está acontecendo. E que é difícil de lidar, porque eu falo por mim, eu que sou um cara que trabalho com isso, que convivo com diversos artistas que saíram da periferia, artistas negros, tenho amigos indígenas, trabalhei com agora, venho pesquisando também todas essas pessoas, e fica aqui a dica, né, para os amigos vira-casacas e para o público vira-casaca, trazer também, porque há um universo tão claro, tão rico, tão impressionantemente diferente de uma outra possibilidade de se viver, que é o que eu venho aprendendo com esses pensadores indígenas e tantos artistas e pensadores negros falando sobre a sua relação com as suas comunidades, a sua relação com a natureza, que são artistas que são assuntos absolutamente pertinentes aí em voga. Então, quer dizer, é um movimento tão
forte, tão claro, que gera aí uma reação também contrária, espero que não tão forte, mas há uma reação contrária disso, de uma sociedade civil que diz, isso não é arte, isso não é possível, e consequentemente, então, lança-se mão disso, governantes conservadores que tentam a todo custo, e aí com seu poder na mão, tentam então banir e censurar essas vozes, essas maneiras de se expressar. Eu não consigo respirar. Só queria deixar claro isso. Por quê? Cara, não, porque, porra, cara, que manifestação maravilhosa. Agora, a gente é obrigado a, talvez, eu acredito que não, mas talvez, baixar um pouco o nível da conversa, porque diante dessa contra-resistência, né, diante desse obscurantismo que certamente vem responder e tenta se potencializar diante de tanta coisa forte e bonita, e veja bem, a gente estava falando de funk, que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu sou fanático, véio. E a questão é essa, meu, a gente não precisa falar de uma coisa bonita e forte que necessariamente precise ser filosófica ou edificante de um certo ponto de vista. Ela pode ser forte simplesmente porque é forte a vontade da gente dançar e sorrir, se divertir. Isso aí já é um negócio com uma potência incrível. Então a gente tem esse panorama de um lado, mas aí do outro a gente tem um panorama que ele eleva, ou ele abaixa, ou rebaixa a questão para níveis jamais antes vistos, cara. A gente está vendo seguidamente, por exemplo, para ficar um assunto que para mim é muito contíguo, um ministro da educação que não tem nenhum pudor em falar umas besteiras, assim, do tipo as plantações de maconha e fábrica de metanfetamina nas universidades. E a gente tem justamente cargos elevados em relação à promoção de arte e cultura, como, por exemplo, do cidadão esse, e aí a gente vai ter que falar disso, né? Eu poderia ficar falando só de coisas magníficas e só de análises muito mais ricas como essas que o Fernando fez agora há pouco, mas a gente é obrigado a dizer, o Brasil de 2019 está convivendo com um cara que vai a público para dizer que o rock leva ao aborto, que leva ao satanismo, que por isso, sabe, é uma coisa assim, ó, é mais uma daquelas histórias, é mais um dos capítulos da falta total da disfarçatez, porque, pelo amor de Deus, uma das coisas que ninguém gosta é a hipocrisia, mas eu gostaria de proclamar aqui, volta hipocrisia, volta disfarçatez, porque os caras disfarçavam, e hoje o cara vem a público para dizer assim, ó, eu sou terraplanista sim, e quero declarar que os Beatles, eles levam ao Satã, e levam a não sei o que lá, e tá tudo interligado, fé em Deus, Deus vult, caralho, não sei o que. Velho, assim, ó, isso aí é uma coisa, é coisa de esquete, de humor vagabundo, e nós estamos lidando com isso enquanto governo, enquanto discurso oficial. O discurso de incentivo à cultura está marginalizado. Posso só falar uma coisa, porque aí tem uma coisa muito importante do que a gente estava falando também, isso do funk ali que tu falou. Não, manda. Pegando isso que tu falou, é exatamente isso, mas eu só queria falar de uma questão que, só voltando um pouco do que, pegando o que tu estava falando com relação ao funk, enfim, desse divertimento e dessa nova forma do que está surgindo ali, de toda da coisa legal e excitante que tem no funk, mas tem uma coisa, um apontamento geral, e eu ouvi isso de vários amigos, enfim, pessoas aí com quem eu convivo, de que isso é uma coisa esdrúxula, de que coisa, o funk é uma coisa muito baixa, uma coisa bagaceira, e não sei o que mais, quer dizer, menosprezando uma forma de manifestação cultural, de manifestação artística, desmerecendo uma forma de manifestação artística. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é justamente isso. Cara, se é inegável, tu pode não gostar, tu pode morrer, né? A gente tá aí com 30, 40 anos de idade e a gente pode morrer odiando o funk. Mas é inegável que existe pela primeira vez, eu pelo menos nunca tinha ouvido, através da música, tantos artistas do funk, do rap, enfim, mas tantos artistas trazendo uma realidade da periferia brasileira, de Brasil de cima a baixo.
E olha o tamanho do nosso país. Então, a gente ouvir, é inegável o movimento cultural e a potência do que as pessoas, da história que essas pessoas estão contando. A gente está hoje na nossa sala de estar, no nosso sofazão da classe média alta, ouvindo nas rádios, ou os nossos filhos estão trazendo, os nossos sobrinhos estão trazendo, e a gente está, todo mundo conhece os funks que estão assombrando ou maravilhando o mundo que a gente está vivendo, e ali há beleza, sim. Então, quando as pessoas dizem, nós temos que trazer a beleza de volta, a beleza está ali. O que acontece? A gente é que tem que aprender a transformar o nosso olhar, e é isso que a arte faz. É isso que os movimentos artistas de vanguarda tentam nos apresentar. Cara, a outra forma. Aquilo ali é muito bacana. Pode continuar ouvindo, fazendo, assistindo, enfim, tudo esse rolê aí tá. Mas isso já está. Agora está acontecendo outra coisa aqui. E agora está acontecendo um movimento e a gente vai contar a nossa história. A gente vai mostrar de onde a gente vem e como é que a gente vive aqui nesse rolê. Entendeu? E isso é apresentado de uma maneira tão incrível que tu, que tu falou que tu curte muito funk, cara, tu ouve, eu não gostava, falo por mim mesmo, porque eu começava a olhar aquilo e também tinha essa sensação de, cara, essa música pra mim não pega, essa batida, essa coisa parece, né, pobre musicalmente falando, parece meio as letras e coisa e tal. Cara, tu vai ouvindo aquilo, tu vai pensando no Brasil e nessa diversidade cultural que é esse país, e a gente, através daquilo ali, tu fica imaginando o modo de vida, o estilo de vida e a produção artística, musical. E aí transcende a música e vai para o teatro, vai para a dramaturgia, vai para a pintura. Começam a surgir artistas de periferia, artistas negros, artistas bichas, travestis, os travestis que sempre estiveram, né, sempre se conheceu travestis através da prostituição, e não por falta de talento, mas por falta de oportunidade que foi dado para essas pessoas. Hoje nós temos os travestis ocupando os principais palcos aí do Rock in Rio, como eu falando, ou os principais teatros da cidade, artistas do Teatro São Pedro aqui de Porto Alegre, que é um dos grandes teatro, né, emblemático, teatro burguês da nossa cidade, assim, Brasil afora. Então a gente começa a olhar para o mundo, tem que realmente começar a se deparar com isso e pensar que tem uma nova geração vindo aí apresentando outra coisa pra gente, e há beleza aí sim, e há qualidade de expressão nessas formas todas. Então eu acho que a gente, é só uma questão isso, se a gente ficar arraigado aos nossos costumes e aquilo que a gente está acostumado a ouvir, aquilo que a gente gosta, a gente vai olhar para isso e vai dizer, não, isso aí não presta, não, na minha época não era assim. Eu não quero ser um velho que diz na minha época não era assim, porque eu ouvia isso do meu avô, e eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser uma pessoa que ouve e vê o que está sendo produzido para a galera que está vindo aí, e poder discutir com elas o que é isso, é bom, isso não é bom dentro disso, enfim, mas ter um olhar crítico para isso, óbvio, para tudo, mas tá com a cabeça, com os ouvidos e com os olhos sempre abertos para ver o que está surgindo e tentar aprender com essa gurizada, porque esse movimento a gente não vai mudar. Eu já sou o velho que fala isso. Porra, ó, eu vou concordar com absolutamente tudo. Eu só quero dizer uma coisa, eu vou jogar até mais baixo, cara. Sem isso evocar tanta beleza e tanto poder e evocar tanto Brasil, é uma coisa pra mim muito mais simples, meu. Ele faz você se remexer, ele faz você dançar, ele causa alguma coisa no teu corpo. Ótimo, my brother. Você gosta. Exato. Não precisa negar, não precisa se esconder. Ó, cara, ele te faz se sentir diferente, ele faz você querer fazer coisas, nem que seja apenas dar uma mexidinha. Isso é impacto, cara. Então não tem vergonha nenhuma, meu cara. Isso já é bonito só assim, meu. Pronto. Exatamente. Pronto, cara, sabe? Tem duas travestis que é do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. Quem não ouviu, ouça, porque elas são maravilhosas, são intérpretes incríveis, têm vozes incríveis, a banda é maravilhosa, é realmente um grupo do caralho. Elas são maravilhosas, tá?
2 travestis de periferia paulistas, e elas montaram então esse grupo, essa banda, são 2 cantoras e os músicos. E no show, a gente trouxe o show delas pro festival, pro Porto Alegre Cena, elas se apresentaram no Porto Alegre Cena, no Teatro São Pedro, nosso teatrão, 160 anos, né, 160 anos, teatro burguês, aquele palco sagrado, onde Bibi Ferreira, Procópio Ferreira se apresentaram, os grandes nomes do teatro nacional. 2 travestis se apresentaram, 2 travestis de periferia se apresentaram dentro da programação dos principais festivais do Brasil. E aí elas estavam lá tocando suas músicas, e a galera adorando, indo abaixo, não sei o quê, cantando, felizonas, levantaram, botaram todo mundo para dançar no Teatro São Pedro, e aí elas ficaram brincando. Então aí vocês fazem o seguinte, você chega então um dia naquele churrasquinho de domingo, coloca assim, tipo, pede licença ali pra botar um sonzinho, aí põe esse disco aqui, põe o nosso disco, quando a galera estiver aqui dançando, já se soltando um pouco, curtindo, aí você fala, e aí, tá curtindo o som? É boa essa música. Pois é, são 2 travestis que cantam essa música, são 2 travestis intérpretes e compositoras dessa música aí. E aí tu vai começando a quebrar um pouquinho desse coisa, porque são músicas maravilhosas, que não ficam levantando super bandeiras, falam de que são músicas realmente muito bonitas, e elas são maravilhosas, é uma delícia de cantar e dançar aquilo junto. E eu achei maravilhoso elas colocando aquilo, tu vai ali dançando devagarinho, vai introduzindo, aumenta um pouquinho o som e coisa e tal. Quando aquele tio careta estiver ali começando a rebolar, começando a dançar, tu fala pra ele, tá curtindo, tio? Pois é, são 2 travestis compositoras e intérpretes dessa música aí. Boa. Caras, essas coisas elas eu não sei, é interessante isso, né? Pensar talvez que a gente vive esse momento esquisito pra caramba, mas sei lá, uma era que aí o panorama que você pinta é de um boom de coisas acontecendo, um monte de coisa ao mesmo tempo, e de um monte de gente criando, e um monte de coisa, enfim, se colocando assim, tudo isso correndo, meio correndo por fora, né, enfim, da grande indústria cultural brasileira. O que é interessante, porque, não sei, vocês já fizeram um esforço, assim, eu vou voltar, eu queria falar um pouco depois do funk, mas eu queria falar de um negócio que eu fiquei fazendo umas semanas, que era eu no Spotify brasileiro escutar o Top 50. E o Top 50, ele geralmente está organizado da seguinte maneira: sertanejo, funk e ostentação. E assim, com suas... talvez nem seja sertanejo, funk e ostentação, sertanejo e funk, mas assim, é praticamente isso hoje em dia. E todas as suas variações, né? Do tipo, sofrência, feminejo, todas as coisas malucas e tal. E aí uma coisa que eu saquei, eu achei muito, muito interessante, assim, é que, cara, sertanejo é um negócio, sei lá, tipo, eu já não consigo nem meio que sacar quem tá nas paradas, assim. Agora, a coisa do funk, eu queria dizer que tem um episódio do Benzino no Meião que não existe mais por causa de direitos autorais de música, isso é uma coisa triste, mas que era um episódio sobre a história do funk, era um episódio de 3 horas, sobre a história do funk brasileiro, do funk carioca, como dizem, mas que não é só de lá. E que vai do começo até os tempos atuais, assim. E talvez sejam... Eu acho que quem baixou e quem tem, quem não tem não pode baixar mais, porque, enfim, como é que chama lá o órgão de controle diretoral de música? Chegou lá e falou, e aí, galera, vocês não querem tirar isso daí, não? Tá muito bom, hein? É um programa sobre música, mas não vai rolar. Caras, assim, eu sou suspeito, assim, porque eu tô falando que eu já sou o velho chato, é porque eu gostava muito daquele funk daquela época das músicas tipo Feira de Acari e umas outras coisas, assim, quando eu vi o Miami Beach. Esse de hoje eu não gosto tanto, mas também não conheço tanto. Mas aí vira essa coisa que é interessante, né, porque tá o gênero enorme, tem coisas que você vê, assim... Tem coisas que nem vi, parece que tem uns negócios no Brasil que são meio trap, meio funk. Eu não consigo acompanhar os caras que são os ídolos, quem são os caras que estão fazendo as coisas assim, mas estão sempre lá. E aí é interessante poder pensar isso. Não sei, que agora é um momento em que se cria um monte de coisa, ao invés de ser um momento em que isso um momento de depressão nesse sentido. O interessante é que, assim, essa arte de direita aí que os caras falam tanto é que nunca apareceu, né? Não tá aí até agora. O que os caras fazem muito bem é pegar uma coisa que é clássica e dizer que é deles, né?
É o que se faz o tempo todo, assim. Mas eu não sei também se a questão é essa. Não, o que eu tava comentando antes de todas essas nossas digressões aí, é que eu queria saber justamente como é que bate em quem trabalha se esforçando para isso, que já é uma batalha complicada o dia inteiro. Já é uma coisa de você dar murro em ponta de faca. Já é uma coisa de você correr atrás que nem louco. Aí aparece uma versão oficial que, como basicamente em todas as áreas, em relação a todas as coisas, a gente está vendo ao longo desse ano, é uma versão absolutamente tosca, desconectada da realidade, pueril, mau caráter, falida, e uma versão que chega lá e, quer dizer, né, não é a mesma coisa, é óbvio, a gente até já falou sobre isso, mas o cara que tenta, e felizmente, né, a gente tem que torcer para uma decisão judicial que barra algo como isso, o cara que tenta nomear para uma fundação que tem a ver com a defesa do direito do negro, da negra e da negritude como um todo, um sujeito que é contra isso, e aí ir lá numa cabeça de um órgão que tem a ver com o fomento de arte e coisa parecida, é um cara que é contra isso também, contra o próprio mote do negócio, porque o cara começa a inventar essas loucuras aí, meu. Isso aí parece mais um episódio daqueles das anedotas que a gente não sabe se ri, se chora, se dá ênfase ou se deixa pra lá, porque afinal de contas eles querem burburinho também, mas é que é tanta coisa que é impossível de comentar que a gente fica louco, de não comentar, perdão, que a gente fica louco. E aí o cara pega e fica falando aquelas coisas lá, de não sei o que, de maconha, crack, aborto e não sei o que, e aí o cara começa a selecionar o que é, e essa é uma das grandes chagas que a gente tem hoje em dia, o cara começa a querer selecionar o que é arte de verdade e arte de mentira, o que é arte bonita, entre aspas, e arte que não é bonita, o que é arte que é, e aí a gente chega naquele patamar, né, que presta e que não presta. O que eu queria saber era justamente isso, como é que bate, e como é que bateu, e como é que repercutiu em quem trabalha com seriedade e com dedicação carnal para isso, o dia após dia, esse tipo de merda aí, porque é mais um setor e é mais um momento em que órgãos governamentais de relevo oficial perderam os pudores de falar bobagem. Cara, então para não parecer também que a gente está aqui vivendo num mundo ótimo. O que eu estava falando desse movimento, dessa cena, e que essa parte eu acho realmente incrível, o que aconteceu nos últimos anos, como eu falei antes também, é um fruto de um investimento e de um olhar público, né, do governo, dos governantes daquele momento, de anos atrás, para se produzir os artistas que hoje estão, esses documentos todos, né, porque as manifestações artísticas são documentos. Os filmes que a gente tem aí hoje, os livros publicados, tudo isso que eu estava falando, espetáculos e bandas criadas e tudo mais. Mas é óbvio que a gente está vivendo num momento absolutamente tenebroso e perigoso do seu ponto de vista da cultura, porque as pessoas precisam continuar sobrevivendo. As pessoas, eu realmente acho que esses movimentos eles não vão acabar, eles não vão morrer, porque isso eu acredito e tendo a acreditar e espero que eu esteja certo, de que já se instaurou aí uma revolução, já se instaurou alguma coisa nova, que vai ficar. Mas, na vida prática, na vida real, no dia a dia, dos grupos de teatro, dos artistas independentes, a gente está vendo aí esses assédios, dá para dizer assim, mas esses ataques à Ancine e a feiras de livros, quer dizer, tem uma onda muito grande, uma orientação muito grande da falta de investimento para esses artistas, nesses grupos, um corte generalizado no investimento na cultura de um modo geral. Então isso vai apavorando muito as pessoas no sentido de, nossa, querem nos calar, querem que a gente pare de... Todo esse movimento que vinha crescendo, que vinha acontecendo, e movimentos que hoje, como eu disse antes e repito, não eram movimentos de levantar bandeiras para partido nenhum, eram movimentos de refletir o seu lugar, que é isso que a gente faz. Só que tiveram, claro, um estímulo num determinado momento que é do governo petista. Né,
do final da ditadura até hoje, o momento que teve realmente esse boom foi durante o governo petista. Então, se apavora-se muito mesmo, e isso está acontecendo na vida prática real das pessoas. A gente tem aí, então quando tem essa onda aí, ninguém solta a mão de ninguém, pode parecer uma coisa meio cafona às vezes, mas, cara, as pessoas estão realmente nesse espírito, porque tem companhias de teatro de mais de 30 anos que estão à beira do fechamento, que estão à beira de fechar suas portas e entregar suas sedes, técnicos sendo demitidos. Quer dizer, se a gente pensa do seu ponto de vista individual, de funcionários, de trabalhadores, de profissionais dessas áreas, as pessoas a gente está produzindo também aí um desemprego, né, de uma área que é sabidamente toda essa parte da economia criativa, que também é um assunto recente, que vem crescendo muito e vem mostrando a potência dessa indústria cultural, desse mercado da cultura, da geração de empregos, da geração de impostos, de uma rede enorme de funcionários, de pessoas. Essas pessoas estão indo para a rua, essas pessoas estão sem dinheiro, companhias estão sendo fechadas, e aí a gente tem desde a pessoa que vai ficar desempregada e sabe-se lá como que essa pessoa vai viver ou o que ela vai fazer. Provavelmente muitas vão ter que abandonar o mercado cultural e vão ter que trabalhar aí em qualquer outro lugar, porque não tem nenhum incentivo do governo para que essas pessoas continuem sendo artistas ou trabalhadores das artes, da cultura. Então vão ter que achar um outro trabalho em qualquer, sei lá para poder viver nesse mundo. E é isso, e aí a companhia e é o fato de que essas companhias vão deixar de produzir produtos culturais importantes para o Brasil, né? A gente tem companhias, eu vou citar um dos nomes aqui, que é o Teatro Galpão, que é um grupo de Minas Gerais, que é um grupo de mais de 30 anos, que é um grupo incrível, maravilhoso. Aqui em Porto Alegre nós temos a Terreira da Tribo, né? O grupo É Nós Aqui Outra Vez, que é um grupo de mais de 40 anos de atividades, e que esses grupos hoje estão à beira do dizer obrigado, valeu, foi lindo enquanto durou, beijo, tchau. Então isso é muito triste. Então isso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista real, da sustentabilidade dos grupos e das pessoas, dos indivíduos, isso é muito perigoso e triste por que vai acontecer. Paralelo a isso, a gente tem assim, estamos vivendo uma enorme crise e não tem dinheiro, então a gente vai ter que realmente fazer cortes aqui, e aí a gente vai cortar aqui e ali, ok, bom, lamento. Não, paralelo a isso, a gente ainda tem comentários dessas pessoas que deveriam ser representantes que estão lutando pela cultura, pelo Brasil, né? Porque é isso, deviam estar lutando pela imagem do Brasil, para os próprios brasileiros, pelo orgulho de ser brasileiro, não aquele orgulho de vestir uma camiseta verde e amarela e ir para um lugar qualquer, defender, dizer que somos nacionalistas. Não é esse nacionalismo. É a questão do orgulho de ser desse lugar, de ser da raiz desse lugar. E o que dá esse orgulho de pertencer, esse orgulho do pertencimento a um espaço, isso é a cultura que dá. Né? Que é que quando a gente viaja, quando a gente vai para um lugar e a gente vê as pessoas falando bem do seu país, é porque é um lugar que funciona sob o ponto de vista da alegria, sob o ponto de vista do bem-estar social, que as pessoas têm o que contar, onde a arquitetura é bela, onde as pessoas passam por lugares e a mobilidade funciona. Quer dizer, onde há festivais de arte, onde há festivais de gastronomia, onde há grandes instituições de feiras de livro, são nesses momentos, quando acontece um Porto Alegre em Cena, uma feira do livro, um Porto Verão Alegre, um festival aqui, ou quando se abre uma orla do Guaíba, como se aconteceu agora recentemente. São nesses momentos em que as pessoas começam a se encontrar, e quando as pessoas vão falar da sua cidade, do seu lugar no mundo, elas vão falar desses eventos e desses fatores, dessas coisas. Então é isso que dá pra gente uma sensação de orgulho, de pertencimento do lugar. E aí, quando a gente está vivendo nesse universo de terror,
financeiro e do medo de se enterrar, a gente ainda tem um presidente da Funarte que larga uma letra dessas, ou um presidente, um secretário de cultura que fica dizendo que vai investir em teatro conservador e que a classe artística brasileira é sórdida e é patética e é não sei o que, sabe? Começa a humilhar moralmente, quer dizer, a gente está fudido financeiramente, sem incentivo nenhum para montar novos espetáculos, para manter nossas companhias, para circular pelo Brasil, e a gente ainda é humilhado moralmente pelos representantes dessas classes no Brasil. Então, assim, é realmente assim, é horrível, dá um desânimo. Mas, cara, a gente vai se segurando, a gente vai se sustentando aqui do jeito que dá, e tem uma coisa que eu também sinto, e eu sou um cara muito positivo, tá? Então, assim, não sei se é o que vocês querem ouvir, mas eu sou um cara muito positivo, e eu olho para essa classe, por mais indignada que essa classe esteja, e eu falo um pouco por mim também, porque é isso que eu estava falando lá no início, cara, isso vai me abastecendo de uma energia, e às vezes de uma raiva e de uma indignação, que isso se reverte no meu trabalho. E eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer o meu festival, e eu vou me articular com quem for, eu vou fazer parcerias e vou chamar quem for, porque eu vou fazer esse negócio e eu vou achar um jeito de me expressar. E ontem eu estava vendo um vídeo da Fernanda Montenegro, hoje viva, pelo menos, a maior atriz, dessa, se gosta ou se não gosta, mas é uma grande atriz brasileira, se a gente juntar vários fatores aí, que tem um filme, agora não lembro o nome do filme, mas que parece que foi proibido de apresentar na Ancine, enfim, teve uma censura aí, que tiraram da circulação, enfim. E ela diz uma coisa muito legal, cara, isso é uma atitude imbecil, porque a gente vai continuar se manifestando. E a minha sensação é um pouco essa. Assim, é uma situação, é um momento realmente muito assustador, muito perigoso do que está acontecendo, do ponto de vista não só da cultura, da educação, do diálogo das pessoas, quer dizer, é realmente um momento tenebroso. Mas os artistas, eu boto fé que os artistas vão continuar se manifestando. Eu gosto desse otimismo, dessa energia, isso é bom. Agora, tem uma coisa que eu queria dizer disso, eu acho que tem um... Imagino que para quem trabalha com arte, com educação, com essas coisas que o governo resolveu entregar para farândula de lunáticos aí, para copiar o grande Fagner lá do Lado B do Rio, que é um podcast que a gente gosta muito, mas eu acho que um dos efeitos disso, assim, se entregar essas coisas para esse bando de gente esquisita aí, é meio desmoralizar mesmo quem tá fazendo alguma coisa, entende? Eu acho que tem esses caras nessa dimensão de guerra, eles nunca escondem isso, eles estão travando uma guerra contra todo mundo que não é eles, né? O que eles fazem, que é muito interessante, assim, é que, bom, basicamente a questão tem coisas que são feitas para desmoralizar. O ministro da Educação, o que ele faz o tempo inteiro é desmoralizar quem faz alguma coisa pela educação, como o do meio ambiente faz a mesma coisa, né? Para desmoralizar quem está indo atrás do meio ambiente. Então existe uma coisa aí que é uma espécie de lugar onde eles estão travando isso, que é para erodir a moral das pessoas, é para isso mesmo, assim. A gente acha que a gente vive num negócio onde os projetos estão sendo discutidos, são conflitantes, esses caras estão falando o tempo inteiro nisso, quando não estão falando em praticar violência contra as outras pessoas. Também é uma coisa que é super normal, né? Eu digo que é curioso, assim. Então acho que tem uma coisa boa em se pensar positivamente. Eu queria chamar as dicas culturais, vocês topam? Opa, tamo aí, né? Tamo aí. E aí eu já queria adiantar que tudo que você disse que parece muito interessante, por favor, Fernando, nos recomende muitas coisas, assim, seria muito bom. Se você quiser começar, pode inclusive começar. Olha, se tem alguma coisa que o nosso convidado pode indicar, entre outras, são peças de teatro aí que estão abalando, e não só em nível, não só falando português, tá? Não só dentro dos limites aqui. Mas a dica é livre para qualquer coisa, mais de uma, inclusive. Muito obrigado. Gente,
incrível, maravilhoso poder falar sobre tudo isso com vocês, com pessoas inteligentes. Espero que tenhamos bons comentários aí. Vamos lá, dicas. Então, eu até ouvi no podcast que vocês têm esse final aí das dicas culturais, mas eu confesso que eu não me preparei muito. Eu vou falar, né? Vou puxar a brasa pro meu assado, ou enfim. E primeiro falar para quem não conhece, porque muita gente não conhece, e é isso aí mesmo. Então estamos aqui para falar sobre isso, que é esse festival aí que eu trabalho, que chama-se Porto Alegre em Cena. Foi um festival criado em 1994 e faz em 2020 completa 27 anos, 27 edições. E, enfim, o Porto Alegre em Cena, o site é o portoalegreemcena.com, muito simples. E realmente um festival que a gente traz aí espetáculos do mundo todo, dos últimos anos aí mais focado na América Latina, África e Europa, com algumas referências americanas, norte-americanas, e muito brasileiro, fugindo do eixo Rio-São Paulo, muitas produções nordestinas, mineiras e aqui do sul do país também. E, claro, Rio-São Paulo também, porque nós não somos excludentes. Então, acho que é sempre um convite para as pessoas conhecerem o festival. Acontece sempre em setembro e espero que no ano que vem a gente tenha aí novos públicos acompanhando a programação do festival, que vai ter uma programação, mais uma vez, instigante, digamos assim, e que gera, ainda falando, né, sobre o que eu penso, o que eu desejo dessas manifestações culturais, dos eventos culturais, é que gere reflexão e discussão. Então, eu não me contento em trazer um espetáculo que as pessoas aplaudam e vão para casa para comer uma pizza e nunca mais lembram daquilo que assistiu, como se fosse simplesmente qualquer coisa. Eu gosto daqueles espetáculos em que eu vejo o público saindo do espetáculo e eu adoro quando no dia seguinte me encontram e me dizem que não pararam de pensar naquilo, que não entenderam nada, mas que estão pensando naquilo, que sonharam com aquilo e que, enfim, esse é o tipo de coisa que me interessa. Então, gente, e aí a outra dica, fugindo um pouco então só falar de teatro, mas que faz parte das minhas pesquisas, são os dois últimos livros que talvez não por acaso foram os mais vendidos na Flip, que é a feira de livros de Paraty, esse ano, que é o livro da Grada Quilomba, uma portuguesa africana negra que está radicada em Berlim, e ela tem uma escrita, uma clareza no posicionamento dela sobre as questões do racismo estrutural no mundo todo, quer dizer, não é só os brasileiros falando e pensando sobre isso, e é um livro muito bacana, muito claro a maneira como ela traz a relação dos negros nesse mundo branco colonizado que a gente vive, e o outro é de um amigo que eu tenho a honra de chamar hoje de amigo, que é o Ailton Krenak, que é uma das grandes vozes e líderes indígenas brasileiros hoje aí, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele faz também uma análise maravilhosa sobre essa era do antropoceno e a relação da humanidade com a natureza, e sugerindo coisas, então, unindo, porque tem uma coisa muito bonita que ele fala, que é essa união da humanidade. Ele para de discutir as questões, nós somos indígenas, nós somos negros, nós somos LGBTs, nós somos todos uma única humanidade que vai acabar se a gente continuar mantendo essa relação destruidora com a natureza. E aí ele dá aí umas ideias, de uma maneira, num texto brilhante também, numa ideia claríssima sobre essa relação da humanidade com a sua própria comunidade, com as suas comunidades e com a natureza. Eu queria dizer que você recomendou uma das minhas dicas, que era justamente o livro do Ailton Krenak, mas eu agradeço demais, isso é muito bom. Tá, cara. Então eu posso indicar outro. Né? Não, ótimo, mas ele é curtinho, é tipo, sei lá, umas 60 páginas, assim, mas é bem interessante, cara. Bem interessante. E tem A Queda do Céu, que é uma bíblia pra mim hoje. Então, vá lá. E A Queda do Céu, que é de um outro líder indígena, que eu também me aproximei muito por causa de um evento que nós fizemos no Porto Alegre em Cena esse ano, que chama-se O Silêncio do Mundo, que põe no palco, experimentando pela primeira vez no teatro,
dois grandes gênios, pessoas realmente com quem eu tenho aprendido muito, que é o Ailton Krenak, e um xamã, Yanomami, do norte do Brasil, próximo da Venezuela, uma tribo nômade, que são os Yanomami, e é um xamã e um grande líder também, um grande intelectual brasileiro, indígena, que é o Davi Kopenawa, que ele escreve, então, toda a sua relação com o xamanismo, com os espíritos da natureza, a relação intrínseca dessa humanidade com a natureza e das pessoas, é uma bíblia, virou uma coisa assim, te apresenta um mundo tão místico, mas de uma maneira tão real, que realmente esse livro rachou a minha cabeça, e chama-se A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Ótimas dicas. Gabriel Divan. Olha, a minha tarefa que nunca foi tão fácil, porque eu vou terceirizar minha dica para 2 outros podcasts. Agora, domingo, eu fui ao cinema e assisti o terceiro daqueles filmes que, de acordo com o protocolo de 2019, o cara tem que ver, né? Eu já tinha falado aqui outra vez do Coringa e do Bacurau, né? E a gente sabe toda a brincadeira e todo o fenômeno de popularidade em torno desses filmes. E eu volto a dizer que continua acontecendo o que eu já disse que havia acontecido antes. O Bacurau cada vez mais cresce e o Coringa cada vez mais diminui no meu imaginário, né? Mas eu assisti o terceiro filme obrigatório, então, né? Pelo menos no segundo semestre, que é o Parasita. É muito legal ver um filme onde as pessoas não só não falam inglês, como estão falando um idioma completamente outsider para nós aqui, brasileiros, esse filme fazer esse sucesso todo. Não vou falar nada de mal do filme, talvez a única coisa que eu pudesse falar em contrário a ele é que eu achei a duração um pouco excessiva, ele poderia ser um pouco mais condensado, mais curto, mas é um filme excelente. Claro, algumas questões eu achei até tão escancaradas que elas talvez nem reclamem tanta análise, porque elas são muito evidentes, elas são muito colocadas de uma maneira crua. Mas é claro, o que ele quer dizer e a possibilidade de metáforas que ele traz, né, por mais que esteja escancarada, ela é sim muito interessante, é muito bem construída, ele gera nervosismos muito interessantes esse filme, mas o que eu ia dizer justamente era isso. Tem 2 podcasts que já fizeram análises muito melhores, né? Então, além de ver o Parasita, eu recomendo que você compre a análise feita pela galera do República do Medo, né, um podcast que eu adoro, sempre estou indicando eles, né, falam muita coisa da cultura do terror, não só cinematográfica, e o pessoal do Decrépitos, que fez aí um programa em homenagem a esse filme e uma série de comentários, sem perder o bom humor que os caracteriza, mas uma série de comentários muito pertinentes ali, e me senti bem representado por esses 2 programas irmãos aí. Então fica um abraço para essa galera toda, assista o Parasita e vá buscar esse tipo de comentário aí do República do Medo e do Decrépitos, que é a nata. É isso. Bom, eu queria agradecer demais, Fernando, pela presença. Se tiver mais algum recado, algum jabá, alguma coisa para falar, por favor, sinta-se à vontade. Cara, meu único jabá é que vocês continuem existindo e fazendo esse podcast aqui acontecer e abrangendo também as discussões aqui, porque, enfim, isso aqui é onde a gente vai começar, esse lugar aqui que a gente tem que começar a se abastecer. E vou dizer outra coisa, então, de tudo que a gente conversou, que tem uma coisa que é muito importante e que eu sei que é um movimento que vocês estão fazendo aqui e que é um movimento muito importante que várias produções teatrais também estão fazendo, que envolve esses crowdfunding, essas vaquinhas, esse rolê todo, que é, ao mesmo tempo que tem uma sociedade civil inteira aí de olho e falando isso não é arte, ai que absurdo, não sei o quê, e se esperneando por aí, tem também uma boa parcela da sociedade civil que também quer que cultura de boa qualidade, cultura de vanguarda, de pensamento, de pesquisa, esteja acontecendo pelas cidades e pelo país afora, assim como esse podcast aqui e tantos outros podcasts. Então, a importância de se abrir espaço para que as pessoas invistam nos seus... A gente estava assistindo, né, a Gabriel e eu fomos assistir um show maravilhoso dessa artista foda, que é a Letrux, e ela virou a Letrux que a gente conhece hoje, graças a um
mecanismo desses de investimento da galera que foi lá e botou seu dinheirinho e investiu na produção daquele disco, na produção daquele espetáculo, na produção desse podcast aqui. Então, que talvez esse seja uma das formas da gente continuar existindo e disseminando a informação e a cultura da maneira como a gente quer, livremente. Tendo a oportunidade, veja Letrux. Veremos. É isso, paramos por aqui? Dale, muito obrigado, gente. Arrasaram, maravilhoso, fico muito feliz. Porra, do caralho demais, meu. Gabriel Divan! É aquela história, né? De novo, aqui, enfim. Presente. Carapanarana! Aqui. Muito bem, rapazes. Terminado o episódio, podemos dar agora o nosso carinho aos ouvintes que durante a semana pedem seus salves, mandam carinho pra gente também, manda seu e-mail. Eu tenho uma listinha aqui. Posso ir antes? Então vai com a Vai lá. listinha. Muito bem, aqui eu tenho meia dúzia de salves. Mandar um salve pro Ricardo Streich, que disse que para ouvir o Vira Casacas ele ia atrasar um relatório que ele tinha que fazer. Então é isso aí, Ricardo. Deixa esse troço de relatório para lá, vem ouvir o Vira Casacas. Espero que sempre valha a pena. Muito obrigado. Mandar relatório salve... não tá com... Peraí. Relatório não tá com nada, mas essa altura do campeonato aí, ninguém faz mais relatório nenhum aí, meu. É verdade, acabou o ano, né? É pra enganar, acabou, joga 2 bolas em campo, apaga a luz aí, meu. Mandar um salve pro Guilherme Gondim e a galera do PCdoB de Ituiutaba. Ele é o responsável lá pela formação, pediu pra gente um salve pra todo mundo. Tá dado aqui, não sei porque o Gabriel tá rindo. Porra, o PC do V de Ituiutaba, cara. A gente manda salves pra lugares inusitados, né? E grupos aí, mas que bom, né? Que estamos sendo escutados por aí e... pau nessa formação, hein? É isso aí, cara. Importantíssima formação. Mandar um salve pra nossa queridíssima, cara, Rafaela Venturim. Ela disse, então, vocês mandaram um salve pra um gato Ozzy. O cão Ozzy aqui ficou de cara com vocês. E o cão Ozzy, caramba, velho, olha, eu não quero deixar ele bravo porque ele tem uma cara de quem pode fazer coisas terríveis. Qual é a raça do cão Ozzy, pô? Ah, cara, eu não sei reconhecer raça, mas ele é bonito e ele tava com aqueles bonezinho tipo de Revolução Cubana, assim, eu achei muito bonito. Então tá, né, meu? No more tears. Mandar um salve aqui pro Rhodes e pro seu cão Arquimedes, que estava lá em Milão, cara. Então estamos sendo ouvidos em Milão, né? Quando quiserem ir, pode ir lá na casa do Rhodes, ele falou. Mas vem cá, mas não é a Rafaela em Lisboa, o Rhodes em Milão? Isso. Filipinas, é isso aí mesmo. É isso aí, cara. Vira Casacas é a própria internacional. Formiga, Ituiutaba, né? Aqui, ó, de tudo que é lado. Mandar um salve pro Vitor Menegassi, que pediu pra gente, disse, já ouço vocês faz um tempão, nunca tinha pedido salve, tô pedindo agora, então está dado o salve, Vitor, muito obrigado por ouvir a gente. E, por fim, o nosso queridíssimo Gui Toscan, o responsável pelas artes e pelo YouTube, ele pediu um salve pra gata Pedrita, e eu recebi fotos, então está dado um salve pra gata Pedrita, estes são meus salves. Gabriel Divan, tem algum salve aí? Olha, eu vou fazer 3 coisas aqui. Eu vou dar um salve... Bom, primeiro, aliás, né? Primeiro, vamos com as 2 mensagens aqui que eu destaquei lá da pior das redes, mas que para nós é uma rede de muito calor, muito carinho, muita coisa boa. O Pedro Monza, eu não sei se é nome, se é pseudônimo, sei lá, Monza Classic, era massa uma época, né? O Pedro Monza, ele mandou pra gente via Facebook também a sua contribuição no assunto da semana passada, que foi mostrando que a gente tá no top do ranking dele lá, de ouvidas do Spotify, muito obrigado. O nosso amigão Sérgio Olivier, de novo mandando mensagem, ele que há muito tempo já tinha sugerido um episódio que lidasse com a questão da necropolítica, ele disse que foi contemplado lá na semana passada com o Moisés tocando no assunto e que adorou também. Grande abraço para o Sérgio. E agora, eu vou mandar um abraço genérico, aí, claro, né, pessoal, vai ficar difícil, né, a gente fazer
o feedback um por um, mas um abraço genérico, um beijão genérico para todo mundo que estava lá no nosso curso livre de reintrodução ao estudo do direito, que ocorreu na semana passada, na terça e na quarta. Muito legal. É muito legal você dar aula e ter vontade de ficar até o horário do fim e ver que as pessoas têm vontade de ficar até o horário do fim, coisa que nunca acontece, né, em nenhum tipo de aula, e nem nas aulas do presidente da Argentina, que dá aula de teoria do delito, né, e está aí na última semana dos exames também, antes de pedir licença para assumir, né. Mas aí eu queria falar duas coisas. Eu vou mandar um beijo especial para as nossas queridas amigas Ana Paula, Karine e Mariana, porque aconteceu uma coisa muito sensacional, né, cara? Furou o pneu do carro da Ana Paula e aí tava lá eu e o Felipe Abal para dar uma assistência. E aí você vê só, tinha 3 moçoilas precisando de ajuda e eu tava lá às 11 da noite abaixado trocando pneu. Então eu queria agradecer, porque faz tempo que eu não faço uma coisa tão hétero na minha vida. Eu pensei inclusive em convidar todo mundo para sair depois e tomar uma Skol no posto ouvindo um modão. Eu fiquei impressionado que tu sabe trocar pneu, Gabriel, porque se dependesse de mim tava todo mundo fudido. Cara, trocar pneu é muito fácil, cara, só é chato, né? Mas enfim, né, enfim. E aí eu vou fazer uma coisa também aqui, ó. Eu vou mandar um anti-salve. Opa! Já que nós estamos nesse tema, eu vou mandar um anti-salve. Thiago, por favor, né? Solta uma música que combina com a amargura deste momento. Eu vou mandar um anti-salve para a doutora Júlia Bonamigo, tá? E também para a doutora Marina Winkelmann. Elas sabem por quê. Fica aqui o meu registro, né? Fica aqui o meu protesto e que isso fique na consciência delas, tá? Muito bem, muito bem. Carapanã, tem algum salve específico que queira dar? Tem um salve. Opa! Queria mandar um salve pro pessoal do Quadro Negro Podcast, o Felipe e o Davi. Eu gravei um episódio com eles sobre maluquices de internet. E maluquice de internet sempre é de direita, né, cara? Que os alunos falam em sala de aula. Então foi meio que quase que um resumo do episódio sobre ANCAPs, o episódio sobre direita radical, o episódio sobre teorias da conspiração, o episódio sobre conservadorismo, o episódio sobre eleições norte-americanas. E, tipo, teve um pouco de tudo. A gente teve um papo legal, assim. E tem meio vira-casacas de duração, então não é tão difícil de escutar, não. Fico aí pra recomendar, deixa o link no episódio e um abraço aí, muito obrigado pelo convite. Vou ouvir hoje isso aí, comprometimento. Muito bem, meus caros, vamos chamar então nosso amigo Gustavo Franco, temos um vira-casacas? Temos um vira-casaca. Ali temos um vira-casacas, vamos só deixar o nosso tchau agora. Até. Tchau, galera! Tchau!